Então, começando aqui, quem que é o DBA, né? Quem que é o profissional que trabalha com administração de banco de dados? E a primeira coisa que eu posso destacar para vocês é que é um profissional multitarefa. O DBA é um cara que dificilmente ele vai atuar em apenas um ambiente de banco de dados, em apenas um banco de dados. Geralmente, quem atua nessa profissão trabalha com vários clientes ao mesmo tempo. Então, precisa ser uma pessoa dinâmica, precisa ser uma pessoa que tenha, de certa forma, ali facilidade em trabalhar em conjunto com outras pessoas e que possa fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Tem gente que tem perfil, tem gente que não tem perfil para esse tipo de trabalho, mas em geral o DBA está sempre inserido aí no meio de muitos ambientes de uma vez só, e isso de certa forma até ajuda também no crescimento profissional, né? Quanto mais formas de atendimento, quanto mais clientes, mais ambientes para administrar, mais coisas novas você vai aprendendo, vai descobrindo e vai crescendo ali profissionalmente. Antes de você compreender o que é o DBA, eu vou te explicar para quem não conhece, não está habituado ainda ao tema banco de dados, o que é um banco de dados. E a forma mais comum que eu vejo de explicar o que é um banco de dados é comparar com uma planilha do Excel. Então, quando a gente tem uma planilha no Excel, nós temos ali as abas da planilha e dentro de cada aba você tem ali as linhas e as colunas, onde as colunas podem ser representadas como atributos. Então, nesse exemplo aqui da tela, tem o atributo da coluna A chamado código, a B é o nome, o C cor e o D valor. E tem as suas linhas, que são os seus valores, né? Você consegue criar uma espécie de uma tabela aqui nas suas planilhas de Excel. Quando a gente olha para o banco de dados, é basicamente a mesma coisa quando a gente fala de banco de dados relacional. Existem outras vertentes de bancos de dados, que são os chamados NoSQL, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhe nesse tema, eu vou focar aqui no banco de dados relacional, que é o SQL Server, por exemplo. Então, quando a gente compara aqui o Excel com um banco de dados, é basicamente a mesma coisa. No banco, você tem também ali as colunas e as linhas, onde cada coluna é um atributo e cada linha é um valor em específico. E como na planilha nós temos as abas, nos bancos de dados nós temos as tabelas, onde cada tabela vai ter o seu conjunto de linhas e colunas. E em cada aba do Excel você também tem o seu conjunto de linhas e colunas. O conjunto de várias abas formam a sua planilha Excel. Já em contrapartida, no banco de dados, o conjunto de várias tabelas formam um banco de dados. E aí existem vários tipos de bancos de dados. A minha especialidade é no Microsoft SQL Server. O SQL Server é o sistema de gerenciamento de banco de dados da Microsoft. Ele já tem aí várias décadas de vida, né? Começou a ganhar mais corpo assim e ficar mais conhecido ali no início dos anos 2000. Já existia antes, mas foi a partir dos anos 2000 que ele começou a ganhar destaque e hoje em dia ele é um dos principais bancos de dados relacionais que existem no mundo. E é nele que eu tenho aqui já vários anos de experiência, trabalho no meu dia a dia com esse banco de dados. E qual é então a importância de se ter um DBA administrando um banco de dados? Eu gosto de utilizar esse exemplo do caixa do supermercado porque nele eu consigo englobar aí os 4 pontos que eu vejo que são essenciais para se ter um DBA atuando e trabalhando no ambiente de banco de dados, que são a disponibilidade, desempenho, backup e segurança. Muito provavelmente vocês já devem ter passado por alguma experiência de ir num supermercado, estar num caixa de supermercado, uma fila extremamente grande, demorar para ser atendido e quando chegar a sua vez o atendente fala para você: aguarde um momentinho porque o sistema caiu, ou aguarde um momentinho porque o sistema está lento hoje. Existem N motivos para essas duas situações, mas boa parte dessas indisponibilidades, seja por o sistema estar fora ou até mesmo estar lento, o motivo disso é o banco de dados estar com algum tipo de problema. Imagina que um caixa do supermercado
para de funcionar porque o sistema está fora às 2 da tarde e fica até às 3 da tarde sem conseguir funcionar. Vai ser um completo caos ali no supermercado. Ninguém vai conseguir passar suas compras, vai ser um fuzuê e provavelmente os clientes vão deixar suas compras ali, vão embora, vão para outro local fazer ali a compra que precisava. Em determinados momentos, pode ser que o banco de dados fique indisponível e por isso a aplicação, né, o sistema do supermercado não consiga fazer a conexão no banco e com isso não consiga retornar as informações ali e fazer as vendas que são necessárias. Ou até mesmo quando o caixa fala que o sistema está lento hoje, né, que é algo muito comum aí acontecer, principalmente quando a gente está falando aqui de Brasil. Pode ser que no seu banco de dados, por falta de manutenção ou por falta de ajuste de query, de performance, o sistema ele esteja aguardando o banco de dados responder em um tempo muito acima do desejado, e aí isso daí causa ali na hora do atendimento aquela sensação do que o sistema está lento, e aí bipa lá um produto específico, demora, sei lá, 20 segundos para retornar as informações daquele produto, e assim por diante. Então esse também pode ser um problema, a parte de desempenho do banco de dados. Uma outra situação, imagina que o supermercado recebeu 2.000 clientes durante o dia todo de atividade, e fez ali milhares de vendas. Teve movimentação de estoque, saída de produto, entrada de financeiro e tudo mais. Todas as movimentações necessárias dentro do sistema, fiscal e assim por diante. E aí no final do dia, o servidor onde fica o banco de dados do mercado teve algum problema no seu disco e com isso perdeu ali todo o ambiente. Se você não tiver um backup ou uma replicação, por exemplo, desse banco de dados mais próximo daquele momento, você corre um grande risco de perder informações do dia todo de atividade do mercado. Imagine o caos, o problema que poderia causar, perder um dia todo de movimentação, um dia onde teve mais de 2.000 clientes dentro do supermercado realizando compras e perder todas essas informações de vendas e baixa de estoque. Para recuperar isso sem backup seria bem complicado. É claro que existe ali cupons que foram impressos, eles conseguem depois tentar relançar, mas a toque de caixa, digamos assim, de forma rápida, seria muito complicado de ter essas informações e poderia causar isso daí um grande problema ali para essa empresa, né, para esse supermercado não ter as informações ali que foram perdidas porque o servidor teve algum tipo de problema e não tinha um backup mais próximo ali do horário em que aconteceu aquele problema. E um outro caso é a questão de segurança. Imagina que esse ambiente do supermercado sofre um ataque, um ransomware que criptografa dados e impossibilita o uso do ambiente ali, impossibilita que a aplicação se conecte no banco porque o banco foi criptografado, por exemplo. Então é mais um caso em que o DBA pode atuar e precisa atuar para garantir que aquele ambiente de banco de dados esteja seguro, não tenha nenhum tipo de problema, para que ele continue sempre disponível e até mesmo por questões de alterações de informações, às vezes as equipes de TI precisam fazer alguma intervenção no banco de dados diretamente e acabam ali de uma maneira errada alterando informações que não deveriam. Então o DBA ele se encaixa também nessa parte de segurança. Usando esse exemplo do supermercado, atuando como DBA, você tem muitas atividades que você pode executar para garantir disponibilidade, para garantir desempenho, para ter backup sempre em dia e manter a segurança do ambiente. O DBA ele atua em todas essas 4 frentes que são as principais e existem outras, claro, que o DBA vai atuar também, mas que podem ser consideradas aí situações secundárias. Como que o DBA pode fazer para garantir, nesse caso aqui, a disponibilidade do ambiente para evitar essas quedas? Né? Chegou ali a sua vez no caixa, não está disponível o sistema. O que o DBA pode fazer? Ele pode criar uma replicação, ele pode manter essa replicação em tempo real, de forma que de maneira transparente para quem está usando ali, se um ambiente cai, o outro já assume em tempo real com todos os dados que tem ali disponível. Isso quem faz é o DBA.
Na parte de desempenho, ele pode criar rotinas para realizar o que a gente chama de tuning, que nada mais é do que avaliar as queries, os scripts executados no banco de dados que mais demoram e criar índices para eles para melhorar o desempenho, atualizar estatísticas, ter todo um trabalho de manutenção preventiva para que, mesmo que o banco de dados cresça cada vez mais, ele continue tendo o mesmo desempenho. Em relação à parte de backup, ter backups combinados de backup full, backup diff, backup log, que juntos vão dar uma possibilidade de recuperação de desastres do ambiente muito ampla, fazendo com que, naquele exemplo que eu dei de perder o dia todo de dados, perder ali apenas 15 minutos de dados, 10 minutos de dados, seria bem menos traumático do que perder um dia todo. Em relação à parte de segurança, controle de firewall, whitelist, fazer ali a criação dos usuários dentro do banco com a permissão mais granular possível para evitar ali comandos errados e também uma possível invasão no ambiente. Uma outra situação também que eu vejo que é extremamente importante a presença do DBA e onde ele atua são no início dos projetos de TI. Hoje em dia, as empresas, não é de certa forma errado, mas eu vejo que poderia ser melhor. Muitos projetos nascem com vários programadores, vários arquitetos de software, mas sem um DBA. E qual que é o problema nesse tipo de projeto? A aplicação, quando ela é criada e vai para um cliente, ela não tem um banco de dados grande. Então tudo vai funcionar de maneira esperada. Porém, com o passar do tempo, esse banco de dados ele vai começar a crescer cada vez mais e com esse crescimento ele vai começar a perder performance, principalmente. Então ter um DBA desde o começo do projeto, ele vai auxiliar nas melhores práticas para serem utilizadas ali na parte de banco de dados, com as queries, com as melhores práticas de performance, para evitar que quando esse banco cresça, ele já comece a refletir algum tipo de problema de desempenho. Lembra, quando implanta, o banco está zerado. Depois de um ano de uso, o banco já tem 50, 100, 500 gigas de dados. Então, se ele não crescer já da forma correta, com as melhores práticas estruturado, isso vai causar um problema lá na frente, e aí entra no terceiro ponto que eu vejo que é importante aqui, que é a redução de custo. Imagina, você gasta ali um esforço para montar um projeto, para criar um software, depois de um ano você vai ter que alocar a equipe de novo naquele software para fazer ajustes de performance, para mudar query, para lançar a versão nova da aplicação com ajustes, porque lá no começo não começou da forma melhor, digamos assim, né? Com as queries já otimizadas, já passada ali, digamos assim, pelo crivo de um DBA. Então o DBA é importantíssimo também que ele participe de projetos desde o início de criação de ambiente, de criação de sistema, para que ele possa já dar os pitacos dele ali, claro, né? Sempre pensando no melhor desempenho, na melhor qualidade para o software, para que esse software já nasça sem, digamos que, um prazo de validade, ter que ser revisto lá na frente por questão de performance. Então, de uma forma bem resumida, o que o DBA faz no dia a dia dele? Eu coloquei aqui esses 5 tópicos que são os que no meu dia a dia eu atuo diretamente, que são a parte de backup, disponibilidade do banco, performance, segurança e desenvolvimento. E aí a gente pode explodir cada uma dessas áreas aqui com algumas atividades que são essenciais. Por exemplo, na parte de backup, trabalhar numa política de backup que vai atender a necessidade do cliente, geração de arquivos, validação de arquivos, né? Não adianta você ter o backup sem saber se ele está funcional, então você tem que validar se aqueles arquivos gerados estão funcionando. Tem toda a parte de armazenamento também, né? Fora do servidor de banco, para garantir que se perder aquele ambiente, você vai ter os arquivos validados fora daquele ambiente para fazer a recuperação. Na parte de disponibilidade, criar estratégias de replicação, né, de dados, como eu já falei anteriormente, fazer todo um monitoramento desse ambiente de disponibilidade. Não adianta testar se o ambiente vai estar disponível no momento que acontece a falha, né? Então você tem que ter ali a replicação, mas tem que testar se porventura acontecer a queda do ambiente oficial, se vai funcionar a réplica. Então tem toda essa parte de monitoramento e manutenção desse ambiente de disponibilidade. Na parte de performance, realizar um monitoramento do ambiente para identificar o que está começando a perder performance e aí então entrar com a parte de tuning, que é a análise de queries
e criação de índices, estatísticas, para garantir que a query retorne no menor tempo possível. Tem a manutenção preventiva de índices e estatísticas, né, que a gente chama de rebuild e reorganize de índices, e os update statistics, que é para, uma vez que eles foram criados, para que eles nunca percam a performance para que eles foram criados. Não vou entrar tanto em detalhe aqui, mas se você cria os índices uma única vez e deixa lá, com o tempo esse índice vai fragmentar e vai voltar a ter lentidão. Então precisa haver uma rotina que seja semanal, quinzenal, para garantir que esses objetos que já foram criados não percam a sua performance, não fiquem fragmentados. E também uma parte importante aqui da performance é ter uma projeção. Ter um mínimo de projeção com o seu cliente de quanto ele vai crescer nos próximos 6 meses, no próximo ano, para que você possa ir readequando ali hardware e software para garantir que mesmo crescendo o ambiente, ele continue tendo a mesma performance de sempre e não caia aí em problemas de utilização para os usuários. Na parte de segurança, controle de acesso, eliminar vulnerabilidades. Uma coisa importante é que conforme as ferramentas, as soluções que a gente utiliza vão evoluindo, as pessoas que são maliciosas também têm ferramentas que evoluem. Então a gente tem sempre que estar ligado, estar antenado e verificando, né, as vulnerabilidades do ambiente para eliminar o máximo possível. E aí existem até algumas leis, né? Aí na Europa é o GDPR e aqui no Brasil tem agora a LGPD, que são leis de proteção de dados pessoais. Então isso é mais um agravante para dentro do banco de dados, né? Que você tem que estar preocupado, o DBA tem que estar preocupado com isso e criar mecanismos para garantir a segurança dessas informações. E, claro, garantir também a integridade dos dados. Uma coisa é você ter um banco de dados 100% íntegro e outra coisa é algum analista vai no banco de dados, sem querer roda um update ali e altera milhões de dados de forma errada. Você perde a integridade dos dados, né? Eles não estão mais na sua forma bruta, digamos assim, como elas foram inseridas no dados, como elas foram inseridas no banco de dados. Então um usuário pode, mesmo que sem querer, acabar tirando a integridade dos dados. Então o DBA ele tem que dar permissão granular ali mesmo para o usuário para não correr risco disso acontecer ali no ambiente. E na parte de desenvolvimento, criação de objetos como triggers, views, procs, functions, saber ali como que é a estrutura de desenvolvimento do SQL Server mesmo, não somente para que o DBA desenvolva, mas também para auxiliar as equipes de desenvolvimento de aplicação. Lembra que eu dei o exemplo anterior dos projetos que nascem sem um DBA? Quando o DBA participa do projeto, ele precisa conhecer da estrutura de desenvolvimento para saber as melhores práticas, como chegar nas informações da melhor maneira possível, com o melhor desempenho, para também conseguir auxiliar as equipes de desenvolvimento a chegarem ali nas queries ideais para o sistema e para as aplicações. Então, no geral, pessoal, é bastante coisa que o DBA pode atuar. Existem profissionais de bancos de dados que são focados na parte de disponibilidade, existem pessoas que trabalham com banco de dados que são focados na parte de performance, outros focados na segurança, outros focados em desenvolvimento e assim por diante. Como DBA, a minha recomendação é que se você deseja entrar para essa área de banco de dados, que você tenha um conhecimento bom em cada um desses temas, mas você pode se especializar em um deles. No meu dia a dia, eu utilizo todos eles. Eu fico girando aqui em todos esses 5 pontos aí que eu citei aqui para vocês. É claro que nem todos eu de fato ali executo, mas na minha equipe eu tenho pessoas que executam cada um desses tipos de atividades, mas eu preciso ter o conhecimento sobre eles para auxiliar, né, os analistas ali da minha equipe, caso eles tenham algum tipo de dúvida. Olhando hoje para as minhas atividades, eu posso dizer que o meu foco é mais na área de performance e desenvolvimento, mas eu consigo atuar bem em todas essas outras áreas aí, de acordo com a necessidade que for surgindo para mim. Se você deseja entrar para a área de banco de dados e gosta mais de programação, não tem problema, você pode focar aqui na parte de desenvolvimento. Ah, eu gostei de disponibilidade, então eu vou focar na parte lá de Always On, cluster de SQL Server para garantir disponibilidade, log shipping, mirror, enfim. Você pode focar exatamente no que você quer, mas
quando você vai entrar na área, a minha sugestão é que você aprenda um pouquinho de cada, tenha uma noção de um pouquinho de cada, para que você possa depois escolher de fato ali para qual caminho você quer seguir. Beleza? Seguindo aqui então, para a gente finalizar, vou contar para vocês um case aí de uma migração de um dos clientes que eu atendo, de um call center. Era um ambiente com 25 bancos de dados, aproximadamente aí 3 teras de dados, mais de 460 jobs que foram distribuídos entre esses 25 bancos de dados, e jobs são tarefas agendadas para executarem de forma automática, então haviam aí mais de 460. Haviam 20 logins na instância para serem migrados e precisamos realizar ajustes em 80 objetos que estavam divididos entre procedures e views que utilizavam esses 25 bancos de dados. E com a migração, algumas nomenclaturas que estavam fixas dentro desses objetos precisariam ser alteradas. Então teve todo um processo aí de ajustes desses scripts. Como que foi dividida essa migração? Foram em duas etapas. A primeira é de homologação. E nessa etapa foram 3 semanas de atividades antes da migração oficial. Utilizei ali basicamente mais ou menos 35 horas para fazer essas atividades, de trazer todas essas bases, os jobs, os logins, alterar esses objetos. E aí o cliente foi liberado para fazer toda a validação desse ambiente, e quando ele nos deu o ok de que estava tudo validado, tudo funcionando, nós partimos então para a etapa 2, que foi a oficial. Teve uma duração aí de aproximadamente 2 dias e meio, começou na sexta ali da final da tarde, foi até o domingo às 23 horas essa atividade. Mas o que é interessante é que o tempo de parada desse cliente foi das 16 horas do sábado até as 20 horas do próprio sábado. Ele já conseguiu voltar a utilizar o ambiente. Por quê? Eu utilizei uma estratégia de um dia antes levar tudo novamente lá para esse ambiente oficial, pegar backup full, pegar tudo novamente, e aí no momento da parada ali, que foi no sábado às 16 horas, eu levei apenas o diferencial das bases, né? O backup diferencial dessas bases, que é bem menor do que você levar as bases inteiras. Imagina ter que levar 3 teras de dados de uma vez. Então eu levei os 3 teras iniciais, depois peguei apenas a diferença da sexta-feira para o sábado, que foi ali algo em torno de 40 gigas somando todas as bases, e apliquei nesse ambiente oficial novamente. Isso garantiu o menor tempo de parada possível para o cliente. Em apenas 4 horas ali, ele já estava conseguindo utilizar o ambiente novamente. E aí o restante dessa janela, que foi até as 23 horas do domingo, foi ajustando ali os jobs ainda que faltavam, realizando algumas manutenções no ambiente, para garantir que na segunda-feira, quando ele voltasse a acessar o ambiente, ele tivesse ali a melhor performance possível para utilizar esse ambiente sem nenhum risco ali dos usuários finais terem algum tipo de problema para conexão e para a utilização do sistema. Esse foi um trabalho bem grande, foi bem extenso, um pouco cansativo, eu até confesso, mas foi extremamente eficaz a forma como eu atuei, e eu consegui crescer e aprender bastante com esse trabalho que eu fiz. Foi um case bem legal aí que eu posso destacar na minha carreira como DBA. Agradeço a participação de vocês e deixo aí as minhas redes para que vocês possam acompanhar e continuar aprendendo sobre SQL Server.